Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo a todos. Mais um vídeo aí do canal O Herege Desigrejado. Me chamo Jairo de Souza Miranda, falo diretamente aqui de Vila Velha, município do estado do Espírito Santo, Brasil. Queridos, hoje eu estou gravando aqui na pracinha de Novo México. Hoje eu terminei de fazer meus exercícios e vou dar continuidade aí aos senhores aí ao conceitual da Bíblia, né? Sem mais delongas, continuemos aqui. Para quem está acompanhando os vídeos aí, viu que no vídeo anterior eu falei que não existe original que se das traduções da Bíblia. Falei com relação à Septuaginta, como foi a formação da Septuaginta, né? E agora eu vou dar sequência aos senhores aí, buscando na verdade esclarecer para os senhores o seguinte: senhores, a Bíblia, novamente eu falo para os senhores, é um livro que é até hoje motivo de muito debate, tanto no meio acadêmico, né, de pessoas que se aprofundam dentro dela, como no conceito religioso, porque ela se tornou a base, né, de várias religiões pelo mundo, né? Não só do cristianismo, mas a gente tem o judaísmo também, a gente tem o judaísmo samaritano, o cristianismo etíope e algumas raízes, né, do espiritismo que se baseiam também nela, na Bíblia, né? E aí eu vou dar continuidade e dizer o seguinte, senhores: no meio acadêmico a gente tem o que a gente chama de crítica textual. E a crítica textual, ela vai se basear na ortografia, na escrita, na historicidade, no tempo, na forma gramatical que o copista ou o autor escreveu, declinou ali para escrever, e os gêneros literários, né? Então você vai ter aí vários exegetas, apologistas, historiadores, que vão buscar, bíblicos, né, religiosos, pastores, teólogos, assim como eu sou teólogo, vai buscar dentro das Sagradas Letras várias vertentes. E a crítica textual se verte nisso, né, principalmente buscando nos textos mais antigos que a gente tem. Haja vista aí que eu já falei para os senhores aí, que não há um original, nem no Novo Testamento há isso. E é isso que eu vou explicar agora. Veja. O que se tem são cópias de cópias, e as cópias mais antigas que se tem hoje são o que a gente chama de códex, ou particularidades de textos fragmentados, né? E que não se pode colocar o autógrafo, ou seja, quem foi o autor. A gente atribui a determinado livro àquela pessoa, mas não se tem realmente veracidade que foi aquela pessoa que escreveu, haja vista que não há um autógrafo original, não há um livro original. O que existe são cópias de cópias muito antigas, beleza? No caso do Velho Testamento também é a mesma coisa, queridos. Como eu já disse, a partir de 325, quando Constantino, imperador romano, atribui a liberdade do cristianismo, convoca os antigos pais, patriarcas da igreja, das comunidades. Não existia o catolicismo ainda romano. O que existia eram comunidades de cristãos que eram perseguidos, espalhados pela Europa, pela Ásia, pela África, né? Aonde o Império Romano ele colocou o seu poderio, implementou o seu poder, a sua força, ele levava consigo a autoridade até religiosa, como eu já falei, dos Césares, né? Tinha César, imperadores que se proclamavam deuses na terra, e a gente já sabe que a própria história da Bíblia diz isso. Faraó no Egito era considerado um deus, né? O representante de Ra, de Horus, enfim. E não como é que eu posso dizer, não é de se deixar também entender que na época romana alguns imperadores exigiam até adoração para si, né, em determinadas religiões. E a gente sabe que na Palestina, ali em Jerusalém, o povo judeu sempre lutou contra aqueles que tentavam implementar, né, um poderio, tirania sobre o seu povo. Ficaram cativos na Babilônia por mais de 70 anos, né, levado também pelos sírios e persas, perdão,
depois foram libertados para voltar para Jerusalém. A própria história da Bíblia em Neemias explica isso. Mas o que eu quero dizer, senhores, existiu na época de Cristo, né, comunidades, Jesus morreu, os apóstolos também morreram, e o que se existia ali eram os escritos atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas, né, e João. Até então os 4 evangelhos apenas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eles preservavam isso, copiando isso, né? Posteriormente, durante um período de 100, 150 anos. E essas pessoas que eram perseguidas, principalmente primeiro pelos próprios judaizantes, depois pelo Império Romano, preservavam isso oralmente e escrituralmente também. Por isso que eu falo para os senhores, não há um original de Mateus, não há um original de Marcos, de Lucas, de João. Muito menos há um original das cartas paulinas, nem de Hanot Galut ou Apocalipse. O que se tem são cópias de cópias. E aí o que se fazia? Muitas das vezes, para aquilo ter uma autenticidade, eles colocavam um nome, olha, era Mateus, então bota aí que é Mateus, mas não era mais Mateus que estava ali escrevendo. Por isso que você vai ver também uma certa diferença entre os 4 evangelhos. Daí você chamar eles de sinópticos. Por quê? Porque são parecidos entre si. É a visão, ou o que foi passado oralmente para eles, ou que foram deixados escritos, em que eles se basearam para escrever o que se escreveu sobre o que Jesus falou. As cartas de Paulo também é a mesma coisa. Beleza, querido? Então é isso que vocês têm que entender. No primeiro século depois da morte de Cristo, né, nos primeiros anos, o que eles utilizavam era a escrita oral do hebraico, a fala oral do hebraico, que sempre, o judeu sempre teve isso, passando de pai para filho, filho para pai, a mãe ensinava em casa, né? Mas eles preservaram. Depois vem o conceitual dos maçoretas, que eu já falei aqui, usando os kibbutz, né? Os pontos os pontos chamados maçoréticos, para que se preservasse a língua. E eles também utilizavam o quê? Possivelmente a Septuaginta na linguagem grega, porque a linguagem grega naquela época era vigente ainda, beleza? Então assim, a Igreja Católica Romana, quando ela foi instituída mesmo, ela começou a entender que ela estava tendo poder e ela começou a se hierarquizar, né? Você vai ter aí depois o Papa, que é o cabeça, você vai ter os cardeais, depois os bispos, arcebispos, padres e os que a gente chama de clérigos, né? Os fiéis aí, os frei, né? As freiras e tal. E ela se organiza. E aí, ao se organizar, é isso que vocês têm que entender. Um dos primeiros concílios que se tem, tirando de Jerusalém, antes de se ter o catolicismo romano, Constantino, como ele adere ao cristianismo, e aí tem várias histórias, tá, querido? Do porquê que ele aderiu ao cristianismo, ele precisava de unir o país, porque estava em uma cisão entre eles mesmo, lutando entre eles mesmo pelo poder. Outros dizem que ele precisava dos soldados, mais soldados, e aderindo ao cristianismo se aderia à causa. Outros dizem que ele teve uma visão de uma cruz e foi falado para ele na língua latina, né? In orc signus vicenzi, né? Sobre este símbolo vencerás, uma cruz. E aí ele chama quem? Ele chama essas pessoas, esses chamados bispos, né? Aqueles que eram perseguidos e que preservavam a historicidade dos apóstolos, para um primeiro concílio em Nicéia. E é lá, queridos, que tudo começa. Foi o primeiro concílio, o primeiro sínodo, chamado por um imperador de Roma. Mirando, o que é um concílio? Hoje no catolicismo romano, concílio é quando uma hierarquia maior, um padre, por exemplo, chama os cabeças de uma determinada região ou de todo o mundo onde tiver o catolicismo romano, um bispo, vamos supor, bispo cardeal da África lá, os cardeais da África. Ele faz uma convocação, pode ser chamado de sínodo, né? Pode ser chamado como eu falei agora,
para uma reunião, um concílio, e lá eles vão debater coisas referentes ao clero, a crença, a fé, costumes que podem, não podem, o que deve ser mudado, o que não deve ser mudado dentro da Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica Romana, queridos, adquiriu muito poder, principalmente no início e no meio do que a gente chama de Idade Média, que começa lá para 400 e termina para lá de 1400. Foram quase 1000 anos de historicidade religiosa do catolicismo romano. E é nesses concílios que eles chamam para dizer, olha, o que é inspirado, o que não é inspirado, né? Primeiro concílio, quem é Jesus, quem não é Jesus. E aí é que se começa um longo processo de não só da hierarquização do catolicismo, como a sua base de fé e o que era considerado um escrito sagrado ou não sagrado, beleza? E aí vêm-se as regras. Você vai ter aí a cana, era uma vara que se media naquela época determinados comprimentos. E aí isso passou a ser chamado de cânon, uma regra, uma vertente, para dizer se aquilo era ou não era. Uma das vertentes para dizer que um livro era considerado inspirado por Deus, principalmente dos apóstolos, porque haviam vários outros livros que foram deixados de fora, chamados de apócrifos, né, ou escondidos, tem autenticidade do que seria dito que era de algum dos apóstolos de Cristo, daquelas pessoas que estavam mais perto dos apóstolos. Então é cânon, é uma regra. Contradizem alguma coisa, contraditório com os outros livros do que tem ali da Bíblia, do que a gente acha sagrado? Não. Então, se não se contradiz ali, né, não tem coesão e coerência, ele se permanece. Aquele ali não permanece. Começam a entender? Vamos ver quais os escritos que tem mais antigos. Nós temos aqui o códice de Sinaítico, né, que foi achado lá no Sinai, no mosteiro, se eu não me engano, de Santa Clara ou Santa Luzia, um negócio assim, queridos. Nós temos aqui, isso foi, veja bem, isso foi depois de 300 anos depois da morte de Cristo. Todos os apóstolos tinham morrido, pessoas mais próximas aos apóstolos tinham morrido, por isso se chama de patrística, ou os pais da igreja. Se forma um clero, se forma uma estabilidade, a igreja detém poder, começa a considerar fundos, né? Tem dinheiro. Eles eram perseguidos na época de Cristo, agora não, agora a gente vai construir nossas comunidades. Eles pegam um costume dos judeus, que quando eles estavam em Babilônia, no cativeiro, nas suas sinagogas, e começam a implementar as suas igrejas, chamadas de catedrais, dioceses, clausuras como conventos, e enfim. E aí começa essa luta de concílios e concílios para determinar ao longo de muito tempo o que seria sagrado, o que não seria sagrado, o que seria canonizado, cânone, a regra para que se estabelecesse se um livro poderia ser considerado inspirado por Deus ou não. E essa é a problemática. Por que a problemática? Se a gente entende que não há isso, a crítica textual, os estudiosos da crítica textual, entende o que? Ora, a Igreja Católica deixou de fora livros que também estavam escritos sei lá, primeiro século antes de Cristo, né? Ou no segundo século depois de Cristo, primeiro século. Por que eles deixaram os outros livros de fora? Por que não? Poxa, já tinha escrito lá, por que não? Será que é porque não cabia naquele momento? Eles precisavam firmar a fé, né, de alguma determinada forma? E aí, queridos, é o que a gente tem hoje como o conceitual. A Igreja Católica, ao longo de séculos, em concílios, em sínodos, em reuniões, estabeleceu a regra para o que era inspirado e não inspirado. Mas baseado em livros originais? Não. Baseado em cópias e cópias de cópias originais? Não. De cópias dos originais.
E aí a crítica textual ela vai olhar para dentro dos textos, né, mais antigos, fazer as suas comparações, utilizando também textos em hebraico, fazendo comparações, e se observa alguns contraditórios na ortografia, na tradução, enfim. É o que determina hoje tanta discussão sobre se a Bíblia ela é inerrante, se ela não é inerrante, se ela tem contradições ou não tem, por quê, não porquê, dos porquês. Então, até hoje, queridos, é complicado porque, veja, a Bíblia, no molde que a gente tem dela hoje, não tinha capítulos, né? Eu já falei isso, não tinha versículo. Isso foi a modernização a partir do conceitual de impressão, né? Estudiosos do catolicismo, os padres, né? Santo Agostinho e vários outros, distribuíram ela em partes como Velho Testamento e Novo Testamento, porque não existia esse nome, Velho Testamento e Novo Testamento. Que a gente tem que entender que tudo passa por processos ao longo de séculos para que a Bíblia fosse hoje como está. E aí você me pergunta, Miranda, então tudo que está ali, o cânon, o que é considerado inspirado ou não, fechou? Então tá tudo certo essa Bíblia aí? Então por que a Bíblia do protestante ela é diferente da católica? Por que a Bíblia católica é diferente da Bíblia etíope? Por que a Bíblia etíope é diferente da sinaítica lá, dos judeus samaritanos e dos judeus ortodoxos, dos judeus messiânicos? Por quê? Aí eu te digo, há livros no conceitual que foram considerados cânon, regra, inspirados pelo catolicismo, que o protestantismo ele não aceita. Mas olha só que interessante, todos os outros 66 que incluem no catolicismo romano, na Bíblia católica, são também aceitos pelos 66 do protestantismo. Eles não aceitam os chamados livros que foram introduzidos depois, entre aspas, né, pela Igreja Católica, como sendo os segundos, né, os segundos apócrifos, né, os escondidos, mas que na verdade foram denominados de Deutero, né, segundo cânone, segundo a regra que eles estabeleceram para saber se um livro é inspirado ou não. Como eu já disse, tem contradição? Não. Dá para se atribuir a autoria a X? Dá. Se contradiz? Não se contradiz. Tem provas cabais, históricas? Tem. Então eles colocaram isso como inspiração divina, tanto para o Velho como para o Novo Testamento. E esses deuterocanônicos são encontrados, se eu não me engano, no Códice Sinaítico a partir do quarto século, ou seja, 360 depois da morte de Cristo. E a igreja ali nos primeiros séculos estava fazendo o quê? Acertando as arestas que tinham que ser acertadas. Só que olha só, querido, até hoje não há um consenso em fechar o cânone, o que seria a regra e o que não é regra. Haja vista que o protestantismo não aceita esses 7 livros chamados deuterocanônicos que existem na Bíblia católica, que seria Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Sirácida, Eclesiásticos, Sabedoria, Sirácida, Baruque, se eu não me engano. São 7 livros, tá? Vamos lá. Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Eclesiásticos, Sirácida e Baruque. São os 7 livros, né? Baruque, se eu não me engano, muito não me engano aqui, porque a gente tem que rebuscar, tá, querido? Tem que ler, reler. E aqui é uma conversa que eu estou tendo com os senhores sobre a Bíblia e não estou falando aleatório. Estou falando o que está na história, vocês podem buscar aí. E Sirácida e Baruque, se eu não me engano, foi atribuído a uns dos, né,
Não sei muito bem aqui se foi discípulo de Jeremias, eu não estou muito lembrado aqui, mas eu vou buscar isso para os senhores. Porém é isso. Mas o que acontece? O cânone não fecha porque o protestantismo não aceita os 73 livros da Igreja Católica. Olha, os 7 só aceita 66, né? Se você for buscar na cristandade etíope, eles têm de 81 a 89 livros que eles consideram sacros, sagrados, incluindo o chamado apócrifo de Enoque, né? O livro de Enoque, que no catolicismo romano foi deixado de fora. É por isso que eu estou falando que a crítica, não só a crítica textual, mas os acadêmicos, os historiadores, se questionam muito sobre isso. Quer dizer que um é inspirado e o outro não, sendo que ele também é antigo. E aí quando você vai para a religião judaica, você vai ter ali no judaísmo uma vertente chamada da ortodoxia judaica, que é orto, é ensino, e doxa, correto, o ensino correto, que eles aceitam apenas o que a gente chama de Velho Testamento, né? Que seria até o profeta Malaquias, a Torá, que seria os 5 livros atribuídos a Moisés, os profetas maiores e menores, os livros sapienciais de conhecimento e histórias, né? História. Eles aceitam somente a Taná, os Ketuvins, que são os profetas, e os livros, né, que a gente chama de escritos, que compõem a Taná, a Bíblia hebraica. Já os judeus samaritanos, porque existem ainda até hoje, tá? Lá em Israel. Eles vão no Monte Gerizim, eles fazem sacrifício, por parível que pareça, mas é verdade. Eles não aceitam nem os profetas, eles aceitam só o Pentateuco, que seria a lei, os 5 livros atribuídos a Moisés. Seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando você vem, cara, é por isso que eu tô falando para você, que é complexo, né? Você tem essas ramificações da religião com as suas hierarquias, o seu clero, sua ortodoxia, suas regras, usam a Bíblia, mas de formas que uns aceitam alguns livros como sagrados, outros não aceitam como sagrados, o outro inclui um que aceita, o outro não aceita. E o judaísmo messiânico, que aceita tanto o Velho Testamento como o Novo, mas aceita o Novo com ressalvas. E aí, querido, você tem essa extensa conceituação do que é a Bíblia atualmente. E no próximo vídeo eu vou dizer para vocês quantas pessoas morreram para que eu, você e a modernidade hoje tivessem em mãos esse livro que é motivo de busca, estudo, fé, mudança, né? Moldou o comportamento, até leis, né? Nossas leis, por exemplo, é baseada, a maior parte das leis que países adotam pelo mundo é baseado no conceito judaico-cristão. É isso aí, tá bom? Que Deus abençoe, que o Eterno abençoe. Fique na graça, espero ter ajudado mais um pouquinho aí, ó. Confira o vídeo, veja se você gosta, se não gosta e compartilha. Foi!